Chegando com as informações direto da Assembleia, o tempo aí está indeciso. Jonas Melo, bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato. Bom dia ao Gilson Lima. Bom dia aos grandes ouvintes que sintonizam na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014. Sol brilhando nos ares do Palácio Adalto Bezerra. Manhã decidida, Renato. Olha, no bom expediente já constam 6 oradores para 90 minutos do tempo regimental na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado Fernando Hugo, deputado Eliane Novaes, deputado Sérgio Aguiar, deputado Raquel Marques, deputado Roberto Mesquita e deputado Osmar Baquete. Para o segundo expediente, constam 4 oradores inscritos: deputado Cunha Arruda, deputado Nenê Coelho, deputado Agostinho Moreira e deputada Fernanda Pessoa. E hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 14 horas, o município do Crato, na região do Cariri, será a primeira cidade do interior do Ceará a receber a campanha Ceará Sem Drogas. O evento, que é organizado pela Assembleia Legislativa do Ceará, acontece no ginásio da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Violeta Reis de Alencar, localizado na Avenida Teodorico Teles, sem número, no bairro São Miguel. O encontro que será comandado pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Albuquerque, também contará com a presença da assessora especial de políticas públicas sobre drogas do Estado, doutora Socorro França, autoridades e polícia da região, além da palestra do Casa Grande, que é ex-jogador de futebol e também apresentador da Rede Globo de televisão, comentarista esportivo. Vamos ouvir o que diz o presidente da Assembleia, deputado José Albuquerque, a respeito desse encontro hoje no Crato. Nós estamos fazendo o primeiro encontro lá na Escola Profissionalizante do Crato, onde convidamos todos os prefeitos, as igrejas, todos os presidentes de câmaras municipais, todos os estudantes, enfim, toda a sociedade organizada do Cariri, para ouvir o palestrante, que será o Casa Grande, porque o Casa Grande foi líder do Corinthians, jogador da Seleção Brasileira, comentarista esportivo da Rede Globo e admirado pelos jovens. Então é importante envolver a juventude, a mobilização, fazer essa mobilização da juventude para que os jovens não entrem na droga. E, meu caro Renato e ouvintes, querem privatizar o Parque Nacional de Jericoacoara no Ceará. O deputado João Jaime foi à tribuna da Assembleia ontem e denunciou essa possibilidade. Deputado, é verdade essa questão? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Infelizmente, o órgão que deveria preservar, deveria cuidar de Jericoacoara, está com a proposta de passar a administração do Parque Nacional de Jericoacoara para a iniciativa privada. É um projeto que fere a legislação federal, fere o Código Florestal, porque todo o Parque Nacional de Jericoacoara está inserido numa área de preservação permanente que é protegida pelo Código Florestal. Independente de ser Parque Nacional, já não poderia ser feito nenhum hotel, nenhuma pousada naquela área, porque se trata de área de preservação permanente, como são os mangues, as lagoas, as margens de rios. Não fere frontalmente o Código Florestal. Nós estamos em contato com o Procurador da República, Dr. Ricardo Magalhães, fizemos uma representação e ele vai ajuizar uma ação civil pública para que a Justiça, no caso, decida de imediato proibir que o Instituto Chico Mendes bote para frente essa ideia de privatizar Jericoacoara. Aliás, Jonas, parabéns ao deputado João Jaime. Ontem na sessão da Assembleia, ele e a deputada Patrícia se pronunciaram. Me estranhou o silêncio, por exemplo, de deputados do PT, nesse caso. Essa ideia amalucada de privatizar o Parque Nacional de Jericoacoara é do Ministério do Planejamento do governo da presidente Dilma. Isto é uma marmota, precisa ser explicado. Jericoacoara é considerada uma das praias mais lindas do mundo. É a 10ª praia mais bonita do mundo, considerada em guias turísticos internacionais. E o governo federal quer entregar de mão beijada para algum espertalhão que deve estar por trás. Deve ter uma marmota grande para beneficiar alguém aí que vai ganhar muito dinheiro. Isso é uma marmota, o deputado João Jaime está absolutamente certo, não é? E é uma vergonha que o governo federal esteja querendo patrocinar uma marmota desta. É verdade. E o deputado Eli Aguiar, do PSDC, comentou e
recriminou ontem na tribuna da Assembleia a posição da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que derrubou ontem a proposta de emenda constitucional que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Agora, haja menor envolvido em crime, meu caro Renato. Vamos ouvir o que diz o deputado. Olha, foi uma frustração, porque as pesquisas mostram que mais de 90% da população brasileira é favorável à redução da maioridade. Infelizmente, o PT derrubou a matéria, que deveria ser votada, e agora é buscar novas alternativas. Ainda existe a possibilidade dessa matéria ser levada para o Senado em busca de novas assinaturas, para que o assunto seja debatido com os senadores e colocado na pauta de votação. A gente lamenta a decisão do PT, porque foi o PT que derrotou essa mensagem, mas a esperança ainda continua, porque é uma vontade do povo brasileiro. Enquanto isso, haja tempo para que os menores continuem agindo aí, cometendo todo tipo de crime, Renato, e ficando na impunidade, porque a lei é frouxa. O Orçamento Geral da União terá contenção de 44 bilhões de reais para manter o crescimento do país. A revisão dos gastos públicos para 2014 manteve recursos destinados a programas sociais prioritários como o Brasil Sem Miséria. O repórter Leandro Alarcon está em Brasília e traz as informações. Mesmo com a redução de 44 bilhões de reais nas despesas, os setores de saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação, além do programa Brasil Sem Miséria, tiveram os recursos integralmente preservados. Essas áreas são consideradas prioritárias pelo governo federal. Segundo a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, o governo está reduzindo despesas de custeio e da máquina administrativa para ampliar as políticas públicas para os cidadãos. Essa é uma questão que nós temos perseguido bastante nos últimos anos. Estarão no próximo período ainda vigentes as restrições à compra de veículos, a reformas e aquisição de novos edifícios para órgãos federais, enfim, uma série de restrições para continuar esse trabalho que temos feito de contenção de custeio no governo federal para permitir deslocar esse recurso para as políticas públicas que são importantes serem realizadas para o país. Já a previsão para o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, é de crescimento de 2,5%. Com a contenção de gastos no orçamento geral deste ano, o governo pretende atingir um superávit primário, que é a economia que o governo faz para evitar o aumento da dívida pública de 1,9% em relação ao PIB. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explica que essa meta foi definida levando em consideração a situação do mercado dentro e fora do país. Embora esteja ocorrendo uma recuperação da economia internacional, essa recuperação está sendo lenta, talvez mais lenta do que aquilo que o mercado está prevendo. Portanto, nós estamos projetando um crescimento mais moderado da economia em 2014, menor do que aquele que nós havíamos projetado em outras previsões. A projeção do governo para a inflação deste ano é de 5,3%. Reportagem Leandro Alarcon. A temporada de entrega do imposto de renda começará em 6 de março deste ano, na quinta-feira após o Carnaval. É o que informa a Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 1445, publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira. Com isso, Renato, o prazo para acertar as contas com o Leão vai ter alguns dias a menos em 2014. Nos últimos 10 anos, a entrega começou um pouco antes, em 1º de março. A exemplo de anos anteriores, deste limite para a apresentação do documento foi mantido o dia 30 de abril de 2014. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você que a Secretaria da Saúde do Estado vai distribuir este ano 3 milhões de preservativos para a população se proteger contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. No período do Carnaval, que acontece de 1º a 4 de março. Até hoje, sexta-feira, de 21 de fevereiro, devem chegar do Ministério da Saúde 2.400.000 preservativos que serão distribuídos entre os municípios cearenses, com exceção da capital Fortaleza, que já está recebendo diretamente sua cota de preservativos. São essas informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia Legislativa, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Você continua com Renato Abreu, Jornal da Clube, 7 horas e 22 minutos. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube.
Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.